Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Andréa Pacheco, professora doutora do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas, é a nossa entrevistada de hoje. Entre outros assuntos, ela fala sobre a realização do Seminário Nacional Gênero e Serviço Social, com o tema Capitalismo, Serviço Social e a Heteronormatividade, que será realizado no campus AC Simões da UFAL, no período de 18 a 20 de fevereiro de 2019. Aí você me pergunta, como um evento que vai acontecer ainda no segundo mês do ano que vem, a gente está tratando agora? Simples. As inscrições, a entrega dos trabalhos científicos esse período de entrega foi prorrogado, vai até o dia 11 agora de novembro, né? Até o dia 5 de novembro. Aliás, perdão, até o dia 5 não tão prorrogável assim, até o dia 5 de novembro. Então, para a gente aqui é um prazer do Frente a Frente recebê-la, professora, e dentro dessa temática que está na ordem do dia, sempre tem sido colocada assim, qual é a proposta de se discutir esse tema no momento e no cenário político que vivemos? Bem, obrigada por estar aqui. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui, para que a gente possa conversar um pouco. Penso que esse é o papel da universidade, da gente estar levando esse conhecimento, socializando a nossa produção, as nossas pesquisas, o que a gente está fazendo dentro da universidade. Afinal de contas, a universidade só tem sentido se ela for socialmente referendada, se ela realmente estiver discutindo, pensando os problemas da sociedade. E aí, assim, esse evento é o primeiro Seminário Nacional de Gênero e Serviço Social, que vai acontecer aqui em Alagoas, e nós iremos trazer professoras, doutoras do serviço social e de outros cursos, que discute essa temática das opressões, as opressões de gênero, as opressões de raça e etnia e as opressões de sexualidade. Esse evento, ele vai acontecer nesse momento, nós estamos agora vivenciando esse momento extremamente complicado, onde a gente vê a morte, anunciando morte de pessoas negras, homossexuais, ou pessoas seja com deficiência, pobre, nordestino, como é apontado aí, nessa onda de fascismo, nessa onda de racismo, de machismo que a gente vivencia na sociedade. Então, esse evento, ele traz para a gente possa conversar sobre isso, a gente possa trocar as experiências, onde estão pesquisando, trocar o conhecimento que está sendo produzido, não só no serviço social, mas em outras áreas, porque a gente precisa entender que a sociedade é essa diversidade, a sociedade é uma sociedade composta, nessa sociedade capitalista, de classe, e a gente precisa discutir isso, qual é o nosso papel nessa sociedade, e como a gente se organizar e lutar para ter direitos e igualdade dentro dessa sociedade. Pois bem, a senhora falou uma sociedade que estabelece bem as classes sociais e econômicas, digamos assim. Há no Brasil, no momento, se identifica alguma confusão das pessoas se sentirem hoje em outra classe que não seja a sua realmente? Observa-se isso? Sim, porque na verdade a gente tem que pensar que ao fato da gente nascer classe trabalhadora, não necessariamente a gente é uma classe em si, a gente se percebe enquanto classe trabalhadora. Então, muitas vezes, as pessoas, porque tem um emprego melhor, porque comprou um carro, mesmo que dividido em 30 vezes, se identifica com a outra classe, que não a classe trabalhadora, e sim a classe dominante, essa classe burguesa. Na verdade, o que vai nos separar, o que nos identifica como classe trabalhadora, é o fato da gente vender a força de trabalho. Contudo, eu vendo a minha força de trabalho e recebo muito mais do que um cortador de cana. No entanto, eu não deixo de ser classe trabalhadora. Eu vendo a minha força de trabalho para sobreviver. Contudo, muitas pessoas não se percebem assim, principalmente quando vivenciam uma classe média, às vezes nem tão alta, mas incorpora todos os valores da sociedade capitalista e aí reproduz essa opressão, essa exploração, seja com a empregada doméstica, seja com o jardineiro, seja com o porteiro, e vai fortalecendo essas hierarquias, esses abusos, essa relação de autoritarismo e de poder.
na essência, desrespeitosa, né? Exatamente. E nesse sentido, o que cabe, o que compete à assistência social, junto a outros profissionais de áreas diferentes, construir essencialmente uma sociedade mais justa, mais igualitária? Bem, na verdade, quando a gente pensa a política de assistência, né, nós somos assistentes sociais. Nós trabalhamos não só com a política de assistência, mas a política de saúde, a política de educação. E acaba que muitas vezes a própria sociedade nos confundindo como os profissionais da assistência. Nós somos os profissionais do serviço social. Então, você toca numa questão que é fundamental da gente estar sempre desmistificando, né? Então, enquanto profissionais, assistentes sociais, que nos formamos, nós nos tornamos assistentes sociais ao se formar, nós temos toda uma construção histórica dentro da profissão, de uma luta que vai se dar em 1979, ainda fruto das diretas já da luta pela redemocratização do país, que o serviço social ele vai se posicionar a favor da classe trabalhadora. Ele vai dizer que nós temos um lado e o nosso lado da nossa profissão é o lado da classe trabalhadora. Então, isso está posto no nosso código de ética, quando está lá como dentro dos nossos princípios, a democracia, a justiça social, a equidade, a diversidade, o respeito ao diferente. Então, tudo isso está posto no nosso código de ética, que enquanto assistentes sociais nós não podemos romper com isso. Né? É claro que no cotidiano a gente vai perceber e vai ver assistente social preconceituosa, assistente social que se acha, né, que é capitalista e não que é classe trabalhadora, mas isso ainda é uma minoria, isso é uma luta constante que a gente tem dentro da profissão. Então é fundamental a gente entender que, por exemplo, no estado de Alagoas, um estado extremamente de uma formação social e política, do mando, do favor, de um poderio, dos grupos, né, de poder que se passa de família para família, vamos dizer, os clãs políticos que vão se repassando, nós temos uma pobreza muito grande. E essa pobreza aqui em Maceió, isso está em números. Quando há um percentual extremamente elevado de pessoas que dependem dos programas de transferência de renda. Quando a gente vê, por exemplo, que pessoas aqui em Alagoas que não têm que acordam sem saber o que vai comer, para onde vai durante o dia. Porque são moradores de rua, são pessoas da agricultura ou aqui da cidade que não têm essas condições. Então, o Bolsa Família, os programas de assistência, de uma forma geral, eles possibilitam essas questões. Não é o nosso ideal. O que nós queremos, e aí o horizonte do serviço social, é a emancipação humana, é a construção de uma nova sociedade. Uma nova ordem exatamente, social, né? Uma ordem econômica, uma ordem social, uma ordem cultural, que não tenha nela o mercado, mas que tenha o direito. O nosso horizonte é que essa ordem, ela se construa a partir da emancipação humana. Essa é uma realidade cruel em países subdesenvolvidos, porque no capitalismo que se observa em países desenvolvidos, né, e quem conhece a realidade desses países, não vê esse tratamento desigual. Né? Esse tratamento desigual. Como colocar essas questões de maneira tal que cria a oportunidade de uma discussão, mas não sectarizando essa possibilidade de você viver num país em que as riquezas são colocadas, distribuídas igualitariamente, digamos assim. Sim. Na verdade, o que a gente vai ter no Brasil? No Brasil, o Chico de Oliveira, que é um teórico, né, das ciências sociais, da filosofia, mas para essa área da economia também, ele faz esse debate, ele vai dizer que no Brasil nós nunca tivemos o estado de bem-estar social, que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, por isso que a gente não vê essa desigualdade tão forte, porque tem políticas minimamente de acesso, por exemplo, à educação, tanto nos Estados Unidos como na França e na Europa de uma forma geral, você não precisa juntar o seu dinheiro, ficar aquele dinheiro minguado de salário, distribuir isso para pagar, por exemplo, a escola para as crianças. Não só a escola, a saúde. É um serviço, né, que
já é porque é nossa necessidade. E no Brasil está na Constituição que todo cidadão, independente de sexo, classe social, religião, ele tem que ter direito às condições básicas, que é a educação, a saúde, a habitação, ao lazer, porque a gente pensa muito que o lazer é algo que não é tão necessário. E aí a gente vamos pensar hoje essa onda de violência, né, que a gente vive no Brasil, aqui em Alagoas. Então, veja, que oportunidade, que políticas públicas nós temos hoje de educação para a juventude? Que políticas públicas de lazer nós temos para a juventude? Então a gente vai para um bairro, qualquer bairro, seja da zona da parte rica, seja da parte pobre. Você vai, onde é que está o adolescente? Onde é que tem nas praças espaço de lazer, de cultura, de jogos? Não se tem isso. Então ele vai ficar fumando maconha na esquina, ele vai usar o crack, e aí vai ser outros espaços. Então a gente tem que saber que a gente não pode combater a violência com a violência. Não dá para dizer assim, precisamos construir mais prisões, mas antes de tudo nós precisamos levar livros para a casa da população, nós precisamos fazer com que as crianças estejam nas escolas, nós precisamos abrir o teatro, abrir o cinema para a juventude, porque jovem tem energia e ele precisa gastar essa energia. Se não gasta no bem, vai gastar no mal, infelizmente. Exatamente. A senhora citou aí o exemplo das praças, não é, que a gente pode visualizar muito bem, como na periferia, que tem espaços abertos, espaços públicos que poderiam já... E são reivindicadas essas obras pelas comunidades. E, por outro lado, na parte baixa da cidade, observa-se praças como aquela do skate, na Ponta Verde, completamente abandonada. Ao que parece, uma empresa adotou a praça, que vai agora estar fazendo uma reforma, mas por quantos anos aquela praça não ficou ociosa pela falta de condições de receber as pessoas, né? Então, lazer é um entendimento de que faz parte da formação lúdica da criança, que vai estabelecer relacionamentos, que não vai observar as diferenças sociais, porque criança tem essa condição, e a criação de uma sociedade melhor, não é? Com certeza. Só para você ver, por exemplo, durante anos ali na Praça do Zé Tenório, a gente tinha que era um monte de areia ali, que o povo jogava lixo e tal. A praça está lá e o povo quebra. Não. Já faz algum tempo, já faz anos que a praça lá toda organizada, então a população, você vê à noite, você fica assim, quando você vai caminhar à noite, você se emociona de ver o povo na praça. Então tem um grupo de funk, tem um grupo de reggae, tem um grupo de não sei o quê, cada um leva a sua coisinha um dia na semana e fica lá, porque não tem espaço para fazer a dança, ficar ensaiando. Tem o grupo que faz lá a ginástica. Então, assim, se realmente a gente tem que pensar que essas questões, ela deve ser acessível para todo mundo. Isso não é um privilégio. Isso tem que assumir essa responsabilidade. Exatamente, tem que ser garantido pelo poder público. E não, eu tenho dinheiro, então eu vou para a academia, eu vou aprender uma dança, eu vou fazer isso, quando na verdade é uma necessidade, né? É uma das necessidades do ser humano. Isso que nos diferencia dos outros animais, a cultura, a gente se constituir enquanto ser humano na nossa formação integral. Pois bem, e a nossa formação integral começa desde cedo, né? Escola integral, na sua opinião, é a saída. E, além da escola, a creche, né? A creche que há um déficit imenso das pessoas que não conseguem, às vezes, até procurar alguma alternativa no mercado de trabalho, porque não tem como deixar as crianças, né? Infelizmente, isso o nosso seminário vai discutir um pouco com relação às questões das mulheres, né? O quanto há uma desigualdade entre homens e mulheres ainda. Eu sou feminista, sou uma pesquisadora, sou estudiosa e sou feminista. E o que é ser feminista? Infelizmente, as pessoas colocaram o feminismo como se estivesse em guerra contra os homens. Não! Nós queremos os nossos companheiros homens do nosso lado, lutando. Participando, o que é o feminismo? É a luta pela igualdade social, econômica, cultural, política. Nós queremos direitos iguais. O que acontece nos anos 80? A mulher vai para o mercado de trabalho, 90, 2000 ainda hoje. Mas
quando os homens foram para o espaço doméstico? Quando é que nós temos companheiros que dividem realmente as atividades com as mulheres? Professora, infelizmente eu vou ter que chamar agora o nosso primeiro intervalo, mas no segundo bloco do programa nós vamos abordar essa questão, a participação dos homens na luta, que é das mulheres e dos dois, né? E da família, podemos dizer assim. Sim. Voltamos em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora doutora do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas, Andréa Pacheco, que nos fala, entre outros assuntos, sobre o Seminário Nacional de Gênero e Serviço Social, com o tema Capitalismo, Serviço Social e a Heteronormatividade. Daqui a pouco a gente vai discutir especificamente sobre este seminário, os temas que serão tratados nesse seminário, mas antes estamos falando da realidade da sociedade brasileira em meio a essas questões que vão ser pautadas no seminário. A questão do machismo e do feminismo era o que a professora falava no final do bloco anterior, colocando como construir uma sociedade em que homens e mulheres participem do desenvolvimento seu, da família e da sociedade, sem que sobrecarregue um ao outro. E o que vem acontecendo, como a professora bem historiou, é que as mulheres foram ao mercado de trabalho, mas não conseguiram ter dos seus companheiros essa compreensão de dividir as tarefas domésticas. Por onde pode-se começar para diminuir ou, digamos assim, findar essas diferenças, professora? Veja, essa construção patriarcal de gênero, ou seja, dessas desigualdades entre os homens e mulheres, que assegura poder e privilégio aos homens, né, foi construída historicamente até antes do capitalismo. Contudo, com o capitalismo, ele vai ter uma nova feição, porque, claro que é funcional ao capitalismo a divisão sexual do trabalho. Por quê? Porque aí o capitalismo, ao invés de pagar um homem, ele paga com o mesmo valor que pagaria um homem, 2 mulheres para fazer o mesmo serviço e muitas vezes até melhor, com a qualificação melhor. Isso está posto em pesquisas no mercado. Então, isso é científico. Isso é científico. Eu não estou dizendo assim, eu penso isso. Eu não penso. Eu sei disso porque está posto em pesquisas do IBGE. A pesquisa passada de 2016 mostrou essas desigualdades entre homens e mulheres. Então, como desconstruir isso? É claro que realmente a verdadeira igualdade entre homens e mulheres, na sociedade capitalista que propõe sempre a desigualdade, sempre o mercado é o que manda na gente, isso é impossível, mas a gente vai tentando assegurar direitos e lutando para uma outra sociedade. Então, assegurar direitos é, por exemplo, quando você falou da creche, quantas e quantas mulheres, elas vão trabalhar com o filho no braço? Vão vender. E aí elas vão trabalhar, claro que nos serviços informais. Elas vão trabalhar como doméstica, fazendo unha, essas questões assim. E no trabalho formal, elas têm que muitas vezes, ou o filho mais novo toma conta do mais velho, ou a vizinha fica, uma amiga fica. Então, veja, a gente está sempre nessas teias da amizade, conseguindo as questões, e não como um direito. O que, na verdade, a gente tem que assegurar é creche para
das mulheres, é creche para todas as mulheres, principalmente as mulheres trabalhadoras que precisam deixar seus filhos. Por quê? Hoje não dá mais para dizer que numa família, na família que as pessoas ainda sonham com a família tradicional brasileira, que não existe e nunca existiu. Aliás, quando existiu no Brasil foi os índios. Os índios são a família tradicional brasileira, porque foram eles que estavam aqui, eram eles que estavam antes da gente descobrir, antes de descobrirem o Brasil, entre aspas, os índios já estavam. Então, eles são a família tradicional brasileira. Só um parênteses, professora. E nesse contexto do cenário político, quando a gente observa a declaração de que os índios não terão 1 centímetro de terra demarcada, senhora, essa afirmação é algo assim que pode gerar conflitos inimagináveis de proporção internacional. Não? Pois é, e não só isso, a gente está condenando parte da humanidade. A gente está condenando, inclusive, nossos ancestrais. Eu sou cearense e eu digo assim, o nosso sangue é muito indígena lá, porque teve uma grande... Mas aqui em Alagoas, na Bahia, no Rio de Janeiro, todo, claro, a nossa formação sócio-histórica do Brasil, ela vai se dar nessa mistura, né, de raças. E aí, assim, essa questão, quando a gente fala hoje que a gente vive à beira de um fascismo, a gente vive hoje beirando ao rompimento dos mínimos direitos que ainda se tem, é quando, por exemplo, você vê uma reportagem dessa perspectiva fascista, dessa perspectiva que se coloca hoje no governo e dizer assim, a gente vai acabar com o coitadismo. Política para as mulheres, para os pobres, para os nordestinos, para os negros, não tem que ter. Porque todo mundo tem que ser tratado igual. Não dá para tratar igual o que é diferente. A gente precisa entender, eu vou dizer assim, olha, eu vou fazer a faculdade, como muitas alunas minhas estão fazendo faculdade. Por exemplo, uma aluna que ela leva o filho direto para assistir aula. É claro que a criança tem hora que você se desconcentra, mas eu entendo que é aquela única condição e que se eu disser para ela que ela não pode levar o filho, ela vai abandonar a faculdade. E eu jamais faria isso. Porque a gente precisa, inclusive, também trabalhar essa solidariedade feminista. Como é que a gente pode contribuir para as nossas hermanas, nossas irmãs, nossas companheiras de luta, para que elas continuem seguindo, né, a carreira profissional? Quantas e quantas mulheres abandonam a faculdade? Quantas e quantas mulheres deixam o trabalho porque o filho adoece? Uma questão que é sempre colocada, a reunião de pais e mestres. Você não encontra pai e não encontra mestre, porque geralmente são as mães que vão para a reunião e são as professoras que estão lá no cotidiano. Então, assim, sempre essa discussão, ela é muito generalizada, ela é muito colocada como se o homem fosse universal. Que homem? O homem branco, rico, heterossexual e o homem branco, rico e heterossexual. Então, esse é um perfil e jovem. Né? Quem está fora desse perfil está fora da sociedade. E quando você diz assim, quando essa proposta de um governo fascista que não passará, né, diz que nós não vamos demarcar a terra indígena, não vai ter uma terra, a terra era dos índios, somos nós que ocupamos, nós invadimos. Ocupa o MST, quando ele está ocupando um espaço ocioso, quando ele está ocupando uma terra para produzir. Nós invadimos a civilização brasileira, nós brasileiros invadimos as terras indígenas. E aí a gente precisa entender, não dá para dizer que o Brasil não tem uma dívida histórica com os índios, com os negros. Nós temos com as mulheres só vão votar nos anos 30, em 1932, as mulheres só vão para a escola na década de 20. Só vão frequentar a universidade, inclusive aqui em Alagoas, as mulheres que vão, né, como Nise e outras mulheres que vão para fazer a universidade, aqui não era permitido, elas vão para a Bahia. Né? Então, todas essas questões que estão por fora. E não só isso, por exemplo, se a gente pega que a cada 4 minutos uma mulher é violentada, o que nós estamos querendo dizer com isso? Nós queremos dizer que hoje a violência contra a mulher é algo permitido na sociedade. Que ainda vivemos naquela velha lógica de que o homem é o dono da mulher. Então, são essas questões, elas estão muito interligadas. Quando a gente fala do índio, do negro, da mulher, do homossexual, nós estamos falando das categorias ditas minorias e que não são minorias, né? Mas politicamente são minorias, porque elas são oprimidas, são dominadas por um setor da sociedade.
Como explicar cientificamente que uma sociedade plural como a nossa, tanto do ponto de vista de raça como de gênero, enfim, pode discriminar o outro? Porque, na verdade, o que nós temos na formação do contrato social quando se estabelece, né, o Estado? Então, o que a gente vai ter lá é um contrato que vai ser feito por pessoas que detêm o poder. Então, nessa detenção do poder, há um privilégio do homem branco, rico e heterossexual, que ele vai dominar o mundo a partir dessa lógica. Então, por exemplo, é um processo de que tudo que é diferente de mim é o outro. É estranho, é ruim, é feio, né? Então, a gente cria um modelo do que é bonito, do que é belo. Isso é uma construção cultural que tem uma base muito, muito clara na dimensão econômica, na dimensão política. Não é só uma mudança de cultura. A mudança de cultura é fundamental, mas é uma mudança de sociedade. Porque enquanto nós tivermos essa sociedade do que o ter é mais importante do que o ser, uma sociedade em que tudo vira consumo e mercadoria, por exemplo, hoje a saúde, a grande volátil, briga... né? Isso. A grande briga que a gente tem hoje do Fórum em Defesa do SUS. O que ele está propondo? O SUS, saúde para todos e para todas, que seja um direito como é. Diferente da política de assistência, o SUS é universal, a política de assistência é para quem dele precise. Mas o SUS não, o SUS é universal, tanto o pobre como o rico, ele não só tem acesso, e tem muitos serviços que só o SUS oferece. Então, por exemplo, o transplante, não é o SUS que faz esse processo. Então, o SUS, gente, essa luta pelo SUS é uma luta que de todos nós, que a gente precisa pensar que é uma luta pelos direitos sociais. Elementares. Né? Exatamente. Então, não dá para pensar a saúde, pensar a assistência, pensar a educação, pensar a habitação de forma isolada. O ser humano, ele precisa de todas essas questões. Então, não dá para a gente colocar isso que o mercado vai resolver. Eu tenho dinheiro, eu vou ali e vou fazer uma cirurgia de câncer. Eu não tenho dinheiro, eu vou morrer na fila, esperando daqui a 10 anos sair ou não, ou eu morrer antes. Então, é essa a realidade que é colocada para as pessoas, para a classe trabalhadora, né? Para as pessoas que não têm tanto acesso ao poder aquisitivo. Professora, do ponto de vista da mobilização, não é, das mulheres, né, das lutas que já foram encampadas, que fizeram parte da construção de hoje as mulheres estarem assumindo suas condições, seja de gênero, enfim. O que dizer do fluxo e do refluxo dessas lutas? A gente observa, por um lado, mulheres que estão na bandeira da sua autonomia plena, por outro lado, mulheres que a gente se surpreende de voltar atrás e comungar com princípios que fogem totalmente à realidade, né? E à necessidade de estabelecer essa igualdade. Sim. Porque, na verdade, o que a gente vai ter? A sociedade, o capitalismo, no primeiro momento, ele se apropria do nosso corpo, né? Do nosso trabalho. A gente precisa produzir, mas num certo grau de evolução da sociedade capitalista, ela passa a tomar conta da nossa alma. Então, por exemplo, a gente passa a comprar uma roupa não pela necessidade da roupa, pela necessidade de uso, mas a gente vai comprar essa roupa pela necessidade de mercado. Então, eu compro uma marca tal, eu posso comprar a calça por R$100, mas aí eu compro por R$500 porque é a marca X. O que é isso? É, na verdade, essa fetichização da mercadoria. É quando as pessoas, elas constroem essa ideia que não é só a necessidade. E aí, nesse processo de construir essa fetichização, ela vai invadir a nós também como ser humano. Então, muitas vezes, a gente, ao invés de estar lutando pelos direitos, o que a gente faz? A gente tenta trabalhar, se matar manhã, tarde, noite, mas aí eu não vou para a reunião do sindicato, porque aí eu consigo um trabalho de madrugada. Então, essas saídas individuais, elas são colocadas como a saída do capital. Você consegue. Esse processo é muito forte. É claro que a gente tem que ter essa convicção, essa luta de acreditar em si. Mas a gente não pode acreditar em si e deixando de lado que a gente precisa lutar
com a classe trabalhadora. Então, as mulheres precisam se organizar e, infelizmente, é isso. Aquela mulher, quando o capitalismo ele ocupa a nossa alma, eles não vai dizer assim, ó, esse é o seu lugar, você é pobre assim porque você nasceu assim. Não, ninguém nasce assim. A pessoa torna-se assim, como diz a grande Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, que confundiram muito essa ideia, não é isso? É de como a sociedade nos constrói enquanto homens e mulheres, dizendo que eu nasci mulher, eu vou ter que saber cozinhar. Ai, não sabe cozinhar? Como a mulher não sabe cozinhar? Né? Então, essas questões que a gente precisa desconstruir no nosso cotidiano e nos organizar. E aí está muito claro, eu penso que a revolução ela vai ser sim feminista, as mulheres estão aí puxando essa onda de dizer, olha, eu quero direito, eu quero luta, eu quero direito à educação, eu quero que os índios tenham terras demarcadas, eu quero que os negros estejam na universidade, enfim. A gente precisa também entender que esse momento é um momento muito crucial na nossa vida. A gente precisa entender que a nossa luta agora, nesse momento, nós não é a guerra entre direita e esquerda. Nesse momento, a nossa guerra é pela democracia, a nossa guerra é contra o fascismo. Professora, pode-se deduzir então que a eleição deixou de ser meramente o processo eleitoral, meramente partidário para assumir um processo, digamos assim, plebiscitário? Do ponto de vista, quando a senhora coloca entre democracia e neofascismo? É porque, na verdade, o que a gente está vivenciando hoje? O que o cenário se colocou hoje nesse segundo turno, né? Nós temos um projeto que coloca muito claro a retirada de direitos, né? Que, por exemplo, qual é o grande problema? E aí isso é uma questão que está colocada. Por exemplo, vamos pensar na universidade. O que incomoda do negro estar dentro da universidade? O que incomodou eu ver a filha da minha empregada lá assistindo a aula? Então, isso é uma questão que essa ideia de elite, essa ideia de poder que nos coloca na cabeça da classe média, isso nos fragiliza muito. Então, nós precisamos, essas pessoas que estão reproduzindo isso, a gente precisa fazer com que elas venham para o nosso lado, elas se entendam classe trabalhadora. E nesse momento, o que está colocado é isso. O que está colocado é a continuidade de uma sociedade democrática ou um fascismo, um racismo institucional que vai se instituir na sociedade. E aí, isso é a nossa luta. Como é que agora a gente vai lutar para que a gente tenha o direito de eu estar aqui, por exemplo, hoje falando e me posicionando? Nós já recebemos hoje uma carta da Justiça aqui de Alagoas dizendo que nós não poderemos ir para a sala de aula com blusa ou com boto. Enfim, são questões que, como que eu não vou me expressar enquanto cidadã? Eu não posso obrigar o meu aluno a dizer você tem que votar em A ou em B. Isso ninguém vai fazer, até porque isso seria autoritarismo. Mas eu poder me expressar no meu corpo, na minha forma de ser, o que eu penso, o que eu acredito, porque o nosso corpo também é político. O nosso corpo fala, a nossa forma de intervir, e nós precisamos dizer isso. Nós estamos do lado da classe trabalhadora. Nós estamos pensando numa sociedade que a gente possa, amanhã, poder, inclusive, criticar quem estiver no governo. Eu quero dizer que eu vou continuar do lado das trincheiras, independente de quem ganhe. Eu vou continuar na trincheira da luta. Independente que seja o fascismo ou essa opção de democracia que a gente tem. Porque a nossa democracia ela é muito frágil. E por isso que nós precisamos, independente de quem ganhe, nós temos que organizar a classe trabalhadora, as mulheres, os homens. Nós precisamos organizar os negros, os indígenas, para que a gente possa construir realmente uma sociedade democrática. Porque a sociedade democrática ela não é instaurada por uma ordem, ela é instaurada pela essa construção cotidiana, desse fazer diário que nós, indivíduos, cidadãos do mundo, precisamos fazer. Professora, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, já, o Frente a Frente está de volta.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a Andréia Pacheco, que é professora doutora do curso de Serviço Social da UFAL, e está aqui para falar do seminário, o primeiro seminário nacional de Gênero e Serviço Social, que acontece no campus AC Simões, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2019. Um seminário que vai discutir na temática do capitalismo, serviço social e a heteronormatividade. Traduzindo, professora, para quem não sabe, o que vem a ser esse conceito de discussão num seminário de nível nacional. Bem, esse vai ser o primeiro seminário que vai acontecer aqui na UFAL, né? E assim, nós estamos com grandes expectativas, né? Várias pessoas já mandaram trabalho, nós já recebemos muito trabalho de vários estados do Brasil. E assim, esse seminário, ele se propõe a discutir as questões do nosso cotidiano, discutir o serviço social, a nossa profissão, os nossos usuários que trabalham, que necessitam da assistência, da saúde, da educação, mas que não são só usuários, eles não são apenas números. Eles são pessoas que têm sexo, são pessoas que têm gênero, são pessoas que têm identidade sexual e são pessoas que têm cor. E que tudo isso é um demarcador social. Então, são questões que a gente quer trabalhar, porque quantas e quantas pessoas, né, já abandonaram a escola por ter sido chamado de negrinho, por ter sido, ter recebido algum preconceito por ser pobre. Então, o que nós queremos trabalhar é como essas questões, como trabalhar essas questões, pensando a igualdade, a justiça, a ética, a equidade social, a gente possa ter uma prática que, ao invés da gente deixar que essas pessoas se isolem, elas possam vir ter acesso aos nossos direitos. A senhora tocou aí num tipo de preconceito que até então eu não tinha dado o valor, né, que é o preconceito contra pobre. O preconceito de cor, que está muito visível, não é? O preconceito sobre a sua identidade sexual, a sua identidade de gênero, tudo isso está muito explícito. E o preconceito contra pobre? Como um ser humano, cristão ou não, pode ter preconceito contra pobre? Infelizmente, né, a gente vivencia muito isso. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando na assistência ou na saúde, né, nos hospitais, a gente vê muito, por exemplo, o próprio maqueiro, aquela pessoa que... Tratamento diferenciado. Tratamento diferenciado. Então, por exemplo, quando é um pobre, quando vê que aquela pessoa, quanto mais pobre, humilde. mais o tratamento humilde, de você ver que aquela pessoa chega, um trabalhador rural, que quando muitas vezes ser mais acolhido, não é? Exatamente. Então, infelizmente, né, a gente tem esse preconceito ainda muito forte de dizer assim, quantas e quantas pessoas dizem, é pobre, mas é limpinho. Por que que o pobre, na verdade, o pobre morador de rua, talvez ele não tenha mesmo o acesso de tomar banho, dos produtos, do asseio, mas hoje a gente também trabalha essas questões, né? Mas a gente sempre relaciona a pobreza com a sujeira, com algo ruim, como que é o ladrão. Então, são questões que são mistificadas nessa sociedade, nesse processo de higienização que houve na nossa sociedade. Então, a gente vai ver, né, esse processo de higienização, exatamente, entre aspas, que é colocado assim, o que é bonito para a sociedade. Então, é quando, por exemplo, quando a gente cria nos estados, né, nos municípios, aí você coloca, deixa aquelas áreas luxuosas, onde morar é mais caro, né, como as partes mais ricas da cidade, aí você isola a pobreza para as zonas mais separadas, para que não suje a cidade. O que é sujar a cidade? Será que teu povo no cinema, teu povo na universidade, teu povo na rua, isso é sujar a cidade? Ou é ter uma sociedade onde todos possam ser incluídos? Isso me lembra um comportamento da sociedade brasileira, da classe média brasileira, no período recente, em que a classe média elevou o seu padrão e ficou incomodada
elevou o padrão diante das políticas Sim. econômicas, né? E ficou incomodada ao chegar no aeroporto e ter que dividir uma espera ou mesmo uma cadeira no avião com uma pessoa que estava ali usando uma sandália japonesa. Não vou dizer nem havaiana, mas a antiga japonesa. E isso isso ilustra bem esse tipo de preconceito e como explicar a classe média elevar o seu padrão e deixar de enxergar o que ela é para se projetar em outra classe, não é? Porque o que a gente vai ter com todas as críticas que particularmente eu tive ao governo, aos governos do PT, o governo Lula e a governo Dilma, mas o que eles proporcionaram? É claro que ainda não foi o ideal, por isso são as minhas críticas. E tem as críticas que o partido tem que fazer sobre corrupção que houve no governo. Exatamente, claro. Que houve em todos os demais governos, mas também houve no governo do PT. Claro. Contudo, o que a gente vai ver? Eu estava comprando a ração da minha gata e um senhor bem idosinho aí fez para mim, mas a senhora não vai votar naquele coisa não, né? Eu disse, claro que não. Porque vocês aqui ainda têm luz, mas na cidade, se não fosse as políticas na época do Lula, porque eles relacionam tudo ao Lula, né? Mas vem Lula, governo Dilma. Então, às vezes assim, chegou água, chegou as cisternas, chegou energia. Então, assim, com a política de cota nas universidades, o que vai acontecer? Os pobres entraram na universidade. Então, essa política do governo, ela propiciou que a classe trabalhadora tivesse acesso. Claro que ainda mínimo, mas teve acesso. Faço aqui uma crítica, por exemplo, ao fato de o governo ainda ter possibilitado a entrada das pessoas na universidade, mas poderia ser maior, porque o que se investiu nas faculdades particulares poderia ser investido justamente nas universidades federais ou estaduais. Exatamente, né? Essa crítica a gente tem, mas por um outro lado também, com o REUNE, que foi a política do governo federal, né, do governo Lula, o que a gente teve no REUNE? Só aqui em Alagoas a gente vai ter a UFAL, que ela foi para os municípios, e a gente tem hoje a UFAL em Penedo, a gente tem a UFAL em Delmiro Gouveia, a gente tem em Arapiraca, a gente tem em Palmeira dos Índios. Então, assim, essa é a política, a gente precisa levar livros, a gente precisa levar a universidade, a gente precisa levar cultura, a gente precisa levar lazer, a gente precisa levar comida. E o Bolsa Família não é uma esmola, não. O Bolsa Família é um direito para a classe que não tem condição de sobreviver, que realmente tem uma baixa renda. Então, assim, não é privilégio. Se existe corrupção nesse espaço do Bolsa Família, a gente tem que tirar, mas não dá pra gente pegar, porque eu tenho uma formiga, penalizar. Aí a gente vai pegar e vai botar um inseticida e matar toda a sociedade. Não, a gente precisa tirar realmente os problemas que dela estejam. A gente não pode, em nome de uma honestidade, sair destruindo tudo de bom que tem, porque é uma falsa honestidade. Porque se a gente for ver hoje, não dá, como você falou, a corrupção ela vem desde a época do descobrimento do Brasil, entre aspas, e que principalmente no período da ditadura foi o maior momento de roubalheira e de corrupção no Brasil, e que a gente está prestes a se repetir. Por isso, nós precisamos entender, nós temos um papel, você que está assistindo, nós não podemos ficar calados agora, nós não podemos ficar na neutralidade, porque não vai ser isso que vai tirar o sangue das nossas mãos. Nós estamos próximos a um fascismo. Se a gente compactuar, seja pelo silêncio ou compactuando com isso, nós somos responsáveis. Por isso, nós precisamos saber muito bem o que a gente vai fazer para que a gente possa pensar essa nova sociedade. Professora, então, o conceito de heteronormatividade vai ficar para uma próxima entrevista? Sim, a gente pode agendar. É porque esse momento está tão complicado que não dá para a gente, tanto que a gente adiou o recebimento dos trabalhos, porque realmente está todo mundo muito, muito assustado com o que está acontecendo. Mas eu quero dizer que o ódio não vai vencer o amor e que nós vamos sim espalhar amor, espalhar muita felicidade e espalhar principalmente muita luta nessa sociedade alagoana. Professora Andréa Pacheco, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.